Embora seja difícil aceitarmos isso, a altura sempre foi um tema fascinante na história da humanidade. É impossível ignorar como a altura se tornou um indicador de força ou beleza, sendo os mais altos frequentemente vistos como os líderes naturais da nossa sociedade. Nos últimos séculos, a humanidade seguiu uma tendência clara. Cada geração parece um pouco mais alta que a anterior. Hoje, os recém-nascidos são cerca de 5% mais altos do que os seus bisavós há 100 anos. Mas esta tendência de crescimento nem sempre foi assim. A história da altura humana é como uma montanha-russa cheia de altos e baixos. E quando acrescentamos outras espécies humanas à mistura, a narrativa fica ainda mais intrigante. Se voltarmos no tempo, encontraremos algumas espécies humanas que se aproximaram da nossa altura atual, como o Homo erectus. No entanto, a maioria dos primeiros humanos era mais baixa do que nós. O Homo habilis, por exemplo, era cerca de 30% menor que a média atual. Mas isso é apenas o começo. Há cerca de 1 milhão de anos, num canto do hemisfério oriental, surgiu uma espécie humana que faz até o Homo habilis parecer gigantes. Estamos falando do Homo floresiensis, um pequeno grupo de humanos arcaicos que conhecemos hoje como os hobbits da vida real. O Homo floresiensis é um mistério fascinante, tanto pelo seu tamanho quanto pelo pouco que sabemos sobre eles. Ao contrário de muitas espécies humanas descobertas há mais de um século, este grupo apareceu no radar científico há apenas 2 décadas. Na verdade, é uma das poucas espécies do gênero Homo descobertas no século XXI. A descoberta que os trouxe à luz ocorreu num lugar inesperado. Uma equipa conjunta de investigadores australianos e indonésios chegou à Ilha das Flores com um objetivo claro: encontrar evidências das primeiras migrações de humanos modernos da Ásia para a Austrália. Mas em vez de descobrirem pistas sobre os nossos antepassados mais recentes, encontraram algo muito mais antigo e extraordinário. Na caverna Liang Bua, eles encontraram um esqueleto notavelmente bem preservado. Ele era claramente humano, mas com características que não se enquadravam em nenhum molde conhecido. Este exemplar, denominado LB1, era tão pequeno que rapidamente ganhou o apelido de a Pequena Senhora das Flores. Mas a história não terminou aqui. Pouco depois, a equipe descobriu mais vestígios na mesma área. No total, encontraram 15 indivíduos com características semelhantes. Os pesquisadores logo chegaram a uma conclusão revolucionária. Estes não eram simplesmente pequenos seres humanos modernos ou com alguma condição genética em comum. O que eles tinham diante de si era algo completamente novo. Uma espécie até então desconhecida do gênero Homo. Esta descoberta naturalmente abriu a porta para uma cascata de questões fascinantes. Por que eles eram tão pequenos? Como conseguiram chegar e habitar uma ilha tão remota? Flores, lar do Homo floresiensis, é separada do continente pelo Estreito de Lombok, uma passagem de água não apenas profunda, mas a mais profunda conhecida no mundo. Este detalhe geográfico significa que, mesmo durante os períodos de descida do nível do mar, a ilha permaneceu completamente isolada do resto do mundo. Isso nos leva a uma conclusão intrigante. Os ancestrais do Homo floresiensis devem ter cruzado o mar em algum momento, e a hipótese mais aceita é que o fizeram por dispersão oceânica, provavelmente utilizando algum tipo de jangada rudimentar. Isso levantou uma nova série de debates na comunidade científica. Por um lado, alguns sugerem que o Homo floresiensis descendeu de uma migração inicial do Australopithecus ou Homo habilis. Esta teoria encontra apoio nas características dos seus pés, que mostram uma semelhança impressionante com os destes ancestrais mais primitivos, em vez de outros hominídeos mais avançados. Por outro lado, há quem defenda que o Homo floresiensis é descendente do Homo erectus, que viveu em Java, argumentando que os seus dentes e a estrutura do crânio têm mais em comum com esta espécie mais moderna. O debate é tão intenso quanto fascinante e muitos esperam que o DNA finalmente forneça a resposta definitiva. No entanto,
Todas as tentativas de extrair material genético dos fósseis do Homo floresiensis falharam até agora. O tempo e o clima quente da região não têm sido bons para os restos mortais, o que significa que este mistério provavelmente permanecerá sem solução durante algum tempo. Apesar disso, uma coisa é certa: a pequenez destes humanos é simplesmente extraordinária e difícil de ignorar. No início, quando a equipa de investigação desenterrou o espécime LB1, pensaram que o seu tamanho diminuto era uma anomalia, talvez o resultado de alguma condição médica, como o nanismo. Mas à medida que continuaram a escavar e encontraram mais vestígios, ficou claro que todos os Homo floresiensis partilhavam esta característica. Eles não foram uma exceção. Eles eram simplesmente hobbits, ou pelo menos a coisa mais próxima que temos deles na realidade. Até o momento, o exemplar mais alto conhecido desta espécie mede apenas 1,9 metros. Até o holótipo, exemplar utilizado para descrever a espécie, é ainda menor, atingindo apenas 1,6 metros. Para colocar isso em perspectiva, eles são mais baixos do que a maioria das crianças do ensino fundamental de hoje. Este tamanho diminuto levanta questões fascinantes sobre a sua biologia, ecologia e evolução. Como sobreviveram num mundo cheio de predadores muito maiores e mais perigosos? Que vantagens evolutivas a sua altura lhes poderia ter proporcionado? Alguns cientistas apontam para o chamado efeito ilha, fenômeno evolutivo observado em animais que habitam ilhas isoladas. De acordo com esta teoria, as espécies maiores tendem a reduzir de tamanho ao longo do tempo devido aos recursos limitados e à ausência de predadores naturais. No caso do Homo floresiensis, é possível que o seu pequeno tamanho lhes tenha permitido sobreviver num ambiente onde a comida era escassa e os desafios abundavam. Mas o efeito ilha, por si só, não explica tudo. A questão de como chegaram a Flores permanece uma questão de especulação. A ideia de que os seus antepassados construíram jangadas rudimentares para atravessar o Estreito de Lombok sugere um nível de inteligência e capacidade tecnológica que desafia as nossas suposições iniciais sobre eles. Se isso for verdade, então o Homo floresiensis não era simplesmente primitivo no sentido tradicional. Eles eram adaptáveis, engenhosos e capazes de superar desafios que muitas outras espécies não conseguiam. Neste ponto, está claro que o Homo floresiensis estava dentro da faixa do nanismo pelos padrões humanos modernos. Com apenas 1,6 metros de altura, eles eram aproximadamente 40% menores que a média dos humanos, nascidos em 1996. O interessante é que, mesmo em comparação com os grupos humanos mais curtos de hoje, como os Mbuti da África Central, os Simangue do Sudeste Asiático ou os andamaneses das Ilhas Andaman, os Homo floresiensis são ainda mais pequenos. Estes grupos contemporâneos têm uma altura média que varia entre 1,37 metros e 1,50 metros, dimensões que fazem com que os hobbits das flores se destaquem ainda mais pela sua singular pequenez. E há a questão do apelido. Não demorou muito para que os cientistas e o público começassem a se referir a eles como hobbits, nome inspirado, é claro, nas pequenas criaturas fictícias imortalizadas por J.R.R. Tolkien. Mas é aqui que as coincidências se tornam ainda mais intrigantes. Nas adaptações cinematográficas, os hobbits da Terra-média são retratados como mais altos que o Homo floresiensis. No entanto, nos romances originais, Tolkien descreve seus personagens como tendo uma altura média que estranhamente corresponde a desses humanos reais. Nesse sentido, o apelido não é apenas apropriado, mas parece quase predestinado, como se Tolkien tivesse vislumbrado, sem saber, um eco da nossa própria história evolutiva. A comparação não termina aí. Um dos aspectos mais marcantes do Homo floresiensis é o desenho peculiar de seus pés. Como os hobbits fictícios, seus pés eram grandes em proporção ao resto do corpo. Mas, ao contrário dos personagens do mundo literário,
cujos pés são descritos como cobertos de pelos abundantes e robustos, o Homo floresiensis tinha pés surpreendentemente planos e dedos longos, finos e elegantes. Esta diferença anatômica, longe de ser um simples detalhe curioso, teve implicações significativas na forma como se moviam. O achatamento e o tamanho dos pés obrigavam o Homo floresiensis a dobrar mais os joelhos ao caminhar, um detalhe que provavelmente lhes conferia uma marcha alta, marcadamente diferente da dos humanos modernos. Este tipo de marcha não só foi menos eficiente em termos de velocidade, mas também pode ter influenciado a sua capacidade de percorrer longas distâncias. Imagine um grupo destes minúsculos humanos movendo-se lentamente através da densa folhagem da Ilha das Flores, com os joelhos dobrados, os passos deliberados e o andar elevado, enquanto o resto da vida selvagem observava a distância. Mas esta forma de caminhar, embora mais lenta, não era necessariamente um inconveniente. Pelo contrário, pode ter sido uma adaptação ao seu ambiente. A Ilha das Flores, com o seu terreno acidentado, grutas e vegetação densa, exigia um tipo de mobilidade que priorizasse o equilíbrio e a estabilidade em detrimento da velocidade. Talvez seus pés grandes e chatos lhes proporcionassem uma base mais segura enquanto navegavam em seu mundo insular. Além disso, seu pequeno tamanho provavelmente lhes proporcionou outras vantagens evolutivas. Um corpo mais compacto requer menos recursos, um aspecto crucial num ecossistema onde a alimentação pode ser limitada. Também é possível que seu tamanho tenha permitido que acessassem abrigos menores e se escondessem melhor dos predadores que compartilhavam seu ambiente, como o lagarto gigante, conhecido como dragão de Komodo, que ainda vaga pela região. Curiosamente, as pernas do Homo floresiensis eram robustas, uma estrutura sólida que parecia deslocada devido à sua baixa estatura. Mas esta força não se traduziu necessariamente em maior peso. No geral, eles permaneceram notavelmente magros, com um peso médio estimado em apenas 22 quilos. Pense assim, eles eram mais leves que um Border Collie comum e tinham apenas 1/4 do peso de um típico homem nascido nos Estados Unidos. Essa leveza surpreendente, aliada ao seu tamanho minúsculo, gerou uma avalanche de questionamentos entre os paleontólogos. Por que eles eram tão pequenos? O que os levou a se desenvolver dessa forma? A resposta parece estar profundamente ligada ao ambiente que habitavam. A Ilha das Flores. Não era exatamente um lugar vasto, nem cheio de recursos. Na verdade, esta ilha do Sudeste Asiático tem cerca de metade do tamanho da ilha de Vancouver. Este detalhe não é trivial. Num ecossistema pequeno e isolado como o das Flores, os recursos disponíveis eram limitados, o que levou a uma pressão evolutiva muito particular: o nanismo insular. O nanismo insular não é um fenômeno exclusivo do Homo floresiensis. É um padrão observado em diversas espécies que habitam pequenas ilhas isoladas. Em ambientes com recursos restritos e predadores limitados, as espécies tendem a reduzir seu tamanho corporal ao longo do tempo, como estratégia de sobrevivência. Mas que recurso específico na Ilha das Flores poderia ter desencadeado esta mudança evolutiva drástica no Homo floresiensis? Um grupo de pesquisadores tem uma teoria interessante. Eles sugerem que o iodo, ou melhor, a sua ausência, pode ser o principal culpado. Sabe-se que a deficiência congênita de iodo causa uma série de características físicas e anatômicas que parecem coincidir com as do Homo floresiensis. Corpos pequenos, cérebros reduzidos, fossas cranianas aumentadas, membros relativamente grossos, premolares com raízes duplas e pulsos estruturados de maneira incomum. De acordo com esta hipótese, a falta de iodo na dieta destes primeiros humanos pode ter moldado tanto a sua aparência como o seu desenvolvimento físico. No entanto, como acontece frequentemente no mundo da ciência, nem todos concordam.
Alguns pesquisadores argumentam que certas características atribuídas à deficiência de iodo, como o aumento da fossa craniana, não estão presentes nos fósseis do Homo floresiensis. Na verdade, eles sustentam que estas diferenças anatômicas podem ser o resultado de adaptações evolutivas completamente independentes e não de uma simples deficiência nutricional. Apesar de ser muito mais baixo e mais leve que os humanos modernos, o Homo floresiensis era visivelmente diferente em sua anatomia. À distância, você pode confundi-los com um grupo de pessoas pequenas, talvez atribuindo seu tamanho a alguma variação genética. Mas se você chegasse perto o suficiente, não haveria dúvida. Eles não eram o Homo sapiens. Seus pés e pernas, como já mencionamos, eram incomuns, mas essa não era a única peculiaridade. Suas clavículas tinham formatos diferentes e a cintura escapular era proporcionalmente mais curta. A cabeça do húmero, juntamente com as articulações do cotovelo, estava orientada em um ângulo menor que o nosso. Esse arranjo, combinado com o formato de suas clavículas, provavelmente os forçou a manter uma postura ligeiramente encurvada ou encurvada. Não era uma deformidade, mas uma característica que parecia fazer parte do seu design evolutivo. Algo que lhes dava uma aparência única, quase como se estivessem perpetuamente enrolados. Imagine-os movendo-se em seu ambiente. Corpos pequenos e curvados, pés longos e chatos avançando com passos deliberados. Pernas robustas que lhes davam estabilidade em terrenos irregulares, enquanto seus braços faziam movimentos limitados por aquelas articulações tão diferentes das nossas. À distância, pareciam uma versão reduzida de nós. Mas ao olharmos mais de perto, a sua singularidade tornou-se evidente, algo que os distinguia completamente de qualquer ser humano moderno. Esta anatomia única não só lhes deu uma aparência incomum, mas também deve ter influenciado a forma como interagiam com o mundo. Os seus corpos pareciam perfeitamente ajustados a um ambiente insular como as flores, onde cada movimento e cada recurso eram críticos para a sobrevivência. A evolução, como sempre, encontrou uma forma de adaptar estes pequenos humanos ao seu ambiente, dando-lhes um design que, embora estranho aos nossos olhos, era perfeitamente funcional no seu mundo. O Homo floresiensis não se distinguia apenas pelo seu tamanho diminuto ou proporções peculiares. Eles também tinham uma anatomia craniana intrigante. Seus proeminentes arcos supraorbitais conferiam-lhes uma expressão quase desafiadora, como se exibissem uma carranca constante que, à primeira vista, poderia parecer intimidadora. Soma-se a isso a ausência de um queixo proeminente, algo que consideramos uma característica fundamental de nossa espécie. Seus caninos primitivos lembravam estágios evolutivos anteriores, embora seus molares curiosamente avançados contassem uma história diferente. Eram uma mistura do arcaico e do moderno, como se a evolução tivesse parado no meio do caminho. Mas apesar destas diferenças físicas que os separavam de nós, também havia paralelos surpreendentes. Um dos mais intrigantes foi o design de seus cérebros. A olho nu, o formato de seus cérebros era surpreendentemente semelhante ao nosso. No entanto, a diferença mais óbvia estava no tamanho. Os cérebros do Homo floresiensis eram minúsculos, com volume de apenas 380 centímetros cúbicos. Para colocar isso em perspectiva, isso é menos da metade do tamanho do cérebro do Homo erectus e mais de 3 vezes menor que o cérebro humano moderno médio. Apesar do seu pequeno tamanho, isso não significava necessariamente uma limitação mental. A proporção de massa cérebro-corpo do Homo floresiensis estava dentro da faixa de seu parente Homo erectus, colocando-os em uma posição evolutiva que desafiava nossas expectativas. Ainda mais fascinante foi o desenvolvimento da área 10 de Brodmann, uma região do cérebro intimamente associada à cognição avançada. Esta área, surpreendentemente, era do mesmo tamanho que a nossa. O que isso significa? Que, em termos de capacidade mental, não estavam tão atrás de nós como o seu tamanho poderia sugerir.
E as evidências apoiam essa ideia. Os vestígios arqueológicos associados ao Homo floresiensis falam-nos de comportamentos complexos. Eles sabiam como controlar o fogo, abater animais com habilidade e fabricar ferramentas de pedra que não eram apenas funcionais, mas também exibiam um grau de sofisticação semelhante às ferramentas criadas pelas populações de Homo sapiens em regiões próximas. Num mundo onde os recursos eram limitados e os desafios abundavam, esta tecnologia avançada deu-lhes uma vantagem crucial. O ambiente em que viviam era, em si, um paradoxo evolutivo. Durante o Pleistoceno, a Ilha das Flores era um ecossistema único, um verdadeiro mundo perdido onde a vida parecia ser governada por regras próprias. Aqui, o gigantismo insular se manifestou de forma impressionante. Criaturas que em outras partes do mundo eram pequenas e manejáveis foram transformadas em colossos que desafiavam a imaginação. Uma dessas criaturas era a cegonha Leptoptilus robustus, uma ave que parecia ter saído de um pesadelo. O gênero Leptoptilus ainda existe hoje, e seus representantes atuais são as grandes cegonhas tropicais. Mas o robustus levou o conceito de grandeza a outro nível. Com 180 centímetros de altura, esse pássaro não só era mais alto que muitos Homo floresiensis, mas também ostentava uma envergadura que ultrapassava 3 metros e 65 centímetros. Para contextualizar, sua envergadura era igual à de algumas das maiores aves que ainda sobrevivem hoje. Imagine por um momento o Homo floresiensis enfrentando esse monstro emplumado. No mundo deles, esta cegonha não era apenas uma curiosidade gigante, era uma ameaça potencial. Não estamos falando de um pássaro desajeitado e desajeitado, mas sim de uma criatura de temperamento explosivo que provavelmente não hesitou em enfrentar qualquer coisa que considerasse uma intrusão. Neste ecossistema, onde o grande e o pequeno coexistiam numa estranha dança evolutiva, o Homo floresiensis teve que se adaptar, usar a sua engenhosidade e desenvolver estratégias para sobreviver. Embora mantivesse a figura estilizada característica das cegonhas, Leptoptilus robustus foi uma ave que quebrou expectativas. Seu esqueleto, mais pesado e robusto que o de seus parentes modernos, conferia-lhe uma aparência imponente. Esses ossos densos levaram os paleontólogos a acreditar que esse gigante emplumado raramente subia aos céus. Em vez disso, ele provavelmente passou a maior parte do tempo andando pela ilha, patrulhando o terreno como um predador silencioso. Sua altura, aliada à visão aguçada, faziam dele um caçador formidável, capaz de localizar presas a longas distâncias. A dieta desta cegonha gigante era variada, embora parecesse inclinada para ratos e répteis, criaturas abundantes nas flores. Mas é aqui que a situação fica mais assustadora. É muito provável que o jovem Homo floresiensis não estivesse fora do seu cardápio. Com peso semelhante aos maiores ratos da região, os juvenis desta espécie teriam sido um alvo fácil para Leptoptilus robustus. Mesmo os adultos do Homo floresiensis, embora mais altos e ágeis, poderiam ter sido presas ocasionais se uma cegonha suficientemente grande decidisse atacar. Imagine a cena. Um grupo de Homo floresiensis coletando alimentos próximo a uma clareira, monitorando constantemente o entorno. De repente, uma sombra se move entre as árvores. Não é um predador terrestre como um grande felino, mas uma cegonha gigante que, do seu ponto de vista, analisa cada movimento. Esta criatura, que noutros contextos poderíamos associar à paz e à tranquilidade, torna-se aqui um símbolo de perigo. Uma lembrança constante de que nada nas flores era exatamente o que parecia. E a coisa perturbadora não termina aí. Leptoptilus robustus não era o único habitante emplumado do céu que o Homo floresiensis tinha a temer. Eles compartilhavam a ilha com uma espécie de grande abutre, pertencente ao gênero Trigonoceps, cujos representantes ainda hoje existem. Porém, a espécie que habitava as flores era diferente. Um gigante que por enquanto permanece sem nome. Embora o seu tamanho exato permaneça um mistério, os restos encontrados sugerem que esta ave era,
pelo menos em termos de envergadura e proporções, maior que o próprio Homo floresiensis. Ao contrário da cegonha, os abutres das flores não eram predadores diretos, mas o seu tamanho imponente e o seu comportamento necrófago devem ter adicionado outra camada de estresse ao ecossistema. É fácil imaginar o Homo floresiensis lutando para defender os restos de uma caçada bem-sucedida, enquanto um grupo de abutres gigantes descia do céu, prontos para agarrar qualquer oportunidade de comida. Para uma espécie que já enfrenta os desafios de um ambiente repleto de criaturas incomuns, estas aves teriam sido simultaneamente competidoras e ameaças latentes. Neste mundo de contrastes, onde o pequeno se tornou ainda menor e o grande atingiu proporções assustadoras, o Homo floresiensis teve que se adaptar a uma realidade implacável. A coexistência com aves predadoras como leptoptilos robustos e o abutre gigante Trigonoceps dá-nos uma visão única dos desafios que estes pequenos humanos enfrentaram. Não foram apenas a sua inteligência e ferramentas que lhes permitiram sobreviver, mas também a sua capacidade de se moverem com cautela, aprenderem com o ambiente e permanecerem um passo à frente num local onde o perigo poderia espreitar do céu. A ideia de um abutre gigante competindo por uma presa pode parecer um cenário assustador, mas comparado aos verdadeiros horrores da Ilha das Flores, esse desafio é insignificante. Embora se presuma que o abutre gigante das flores era principalmente um necrófago, seguindo a tradição dos seus parentes vivos, como o abutre de cabeça branca, a sua capacidade de caça não deve ser subestimada. O urubu de cabeça branca, por exemplo, é conhecido por aproveitar oportunidades para caçar animais vivos, mesmo aqueles que pesam até 5 quilos. Se assumirmos que o abutre das flores era 2 vezes maior, os juvenis do Homo floresiensis estariam sem dúvida dentro do seu alcance de ataque. Um panorama perturbador, sem dúvida. Porém, mais do que o risco de ser caçado, o Homo floresiensis enfrentava a competição constante dessas aves gigantes. Ossos de herbívoros encontrados na ilha raramente mostram sinais de eliminação humana, sugerindo que os nossos pequenos antepassados enfrentavam frequentemente uma competição feroz de outros carnívoros, incluindo estas aves, por qualquer presa morta. Mas nem os abutres, nem as cegonhas gigantes consideraram a coroa como a maior ameaça para flores. Esse título pertencia a um réptil tão temível que continua a dominar seu ecossistema até hoje: o dragão de Komodo. O Varanus komodoensis, conhecido como dragão de Komodo, é o maior lagarto do mundo e durante o Pleistoceno já era o terror supremo das ilhas indonésias, com exemplares que chegavam a atingir os 3 metros de comprimento e pesavam até 90 quilos. Estas criaturas eram os maiores predadores terrestres das flores, mas não era apenas o seu tamanho que os tornava temíveis. Eles contam com uma série de adaptações que os tornam caçadores extraordinariamente eficazes. Características que inspiraram até monstros do cinema, como o mítico King Kong. Para começar, sua mandíbula é equipada com dentes Zedon, semelhantes aos dos dinossauros terópodes. Esses dentes achatados, curvos e serrilhados são ferramentas de corte excepcionais, projetadas para causar ferimentos devastadores. Além disso, o dragão de Komodo não tem escrúpulos em usá-los de forma brutal. Seus dentes são constantemente substituídos aproximadamente a cada 40 dias, o que significa que ele nunca perde a capacidade de infligir danos letais. As observações atuais confirmam a natureza aterrorizante do seu método de caça. Um dragão de Komodo muitas vezes embosca sua presa, visando a garganta ou pontos vitais, causando lacerações catastróficas que muitas vezes deixam a vítima imobilizada em questão de segundos. Mas o pior não é apenas a velocidade com que matam. Em muitas ocasiões, as presas são comidas enquanto ainda estão vivas. Para o Homo floresiensis, que teve a infelicidade de cruzar o caminho de um desses lagartos, o destino foi sem dúvida aterrorizante. E o pesadelo não terminou aí.
Mesmo que a vítima conseguisse escapar do ataque inicial, ela ainda enfrentaria um perigo mortal: a saliva venenosa do dragão de Komodo. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que os estranhos efeitos que as presas sofriam após serem mordidas eram causados por uma grave infecção bacteriana. No entanto, pesquisas mais recentes revelaram que o dragão de Komodo possui um veneno biológico que atua de forma devastadora. Este veneno impede a coagulação do sangue, reduz drasticamente a pressão arterial, induz hipotermia e pode causar paralisia muscular. Em outras palavras, mesmo um ferimento leve poderia condenar a vítima a uma morte lenta e dolorosa. Para o Homo floresiensis, compartilhar a ilha com essas criaturas representava um desafio constante à sua sobrevivência. Eles não precisavam apenas se preocupar com os caçadores terrestres e aéreos, mas também com um predador que parecia ter todas as vantagens evolutivas a seu favor. Esta dinâmica de vida e morte reflete a dureza do ecossistema das flores durante o Pleistoceno. A vida na Ilha das Flores durante o Pleistoceno não era um passeio na praia, especialmente se você fosse o Homo floresiensis. Entre os muitos desafios que enfrentaram, poucos conseguiram igualar o perigo representado pelos dragões de Komodo. Embora sejam criaturas solitárias por natureza, esses predadores não hesitam em se reunir em torno de presas feridas ou mortas, transformando qualquer tentativa de fuga em uma missão quase suicida. Assim que o dragão dá a primeira mordida, o banquete coletivo está garantido. E não estamos falando de presas pequenas. Os dragões de Komodo são capazes de derrubar animais significativamente maiores do que o ser humano médio. Durante o Pleistoceno, isso incluía veados e búfalos, alguns dos quais podiam pesar mais de 1 tonelada. Para nossos pequenos ancestrais, cujo tamanho era minúsculo em comparação, enfrentar esses predadores era praticamente uma sentença de morte. Para piorar a situação, mesmo os mais jovens e mais pequenos dragões de Komodo, pesando apenas 30 quilos, provaram ser caçadores formidáveis, capazes de abater presas muito maiores que o Homo floresiensis. Se isso parece assustador, consideremos que os ataques aos humanos modernos, muito mais altos, mais fortes e armados com tecnologia, não são incomuns. Durante um período de mais de 3 décadas, foram relatados 24 ataques de dragões de Komodo, com uma taxa de mortalidade de 20%. Para colocar em perspectiva, isso é mais letal do que a maioria dos ataques de tubarão. E se você pensou que uma arma rudimentar poderia nivelar o campo de jogo, pense novamente. Os dragões de Komodo são protegidos por uma armadura natural. Sua pele áspera é reforçada com osteodermos, pequenos ossos que funcionam como uma espécie de cota de malha biológica. Mesmo com ferramentas de pedra, o Homo floresiensis teria dificuldade em romper essa defesa natural, transformando qualquer confronto em uma batalha difícil. Mas os desafios não terminaram aí. Estes predadores não dominaram apenas o interior da ilha. Eles também tinham uma incrível capacidade de rastrear carniça. Com um olfato que lhes permitia detectar animais mortos a mais de 9 quilômetros de distância, eles garantiram que qualquer tentativa de eliminação do Homo floresiensis fosse uma tarefa quase impossível. Se os dragões de Komodo já pareciam uma ameaça suficiente, Flores também era o lar de outros predadores reptilianos igualmente temíveis: os crocodilos de água salgada. Esses gigantes aquáticos preferiam ambientes costeiros, incluindo manguezais, e não discriminavam entre humanos e outras presas quando estavam com fome. Para o Homo floresiensis, isto significava que tanto o interior da ilha como as suas costas estavam repletas de perigos. Entrar nas costas e nos mangais das flores foi um acto de bravura, embora alguns possam dizer que beirava a imprudência. Lá reinavam os crocodilos de água salgada, os maiores répteis que o planeta abriga hoje, com exemplares pesando mais de 1 tonelada e uma mordida de mais de 16.400 newtons. Sim, cerca de 27 vezes mais poderosa que a de um lobo. Era lógico que esses monstros dominassem os ambientes aquáticos da ilha.
A sua presença provavelmente limitou a dieta marinha do Homo floresiensis, que apesar de serem ilhéus, tiveram que pensar 2 vezes antes de se aventurarem perto da água. Mas o Homo floresiensis não foi uma presa fácil. Embora de pequena estatura, sua engenhosidade e trabalho em equipe os tornavam caçadores eficientes. Armados com ferramentas como pontas, lâminas e microlâminas, formaram grupos que lhes permitiram enfrentar até os desafios mais intimidantes da ilha. Entre as suas presas mais comuns estavam os roedores gigantes que habitavam as flores, uma verdadeira delícia calórica. Ratos como o papagomes e o extinto espeleomes não eram nada pequenos. Comparados aos ratos modernos, pareciam coelhos atarracados e estavam por toda parte, graças à falta de predadores para restringir sua população. Porém, o mais surpreendente é que esses hobbits não se limitavam a pequenas presas. Apesar do tamanho, conseguiram caçar o maior animal das flores, o Stegodon florensis. Este parente anão dos elefantes, que já pesava mais de 1.700 quilos e tinha quase 1,80 m de altura nos ombros, era um desafio considerável. Com o tempo, o Stegodon da ilha foi ficando menor, chegando a cerca de 570 quilos, mas isso não os tornou menos imponentes. Evidências fósseis sugerem que o Homo floresiensis preferia caçar juvenis, usando suas ferramentas para esfolar e processar essas criaturas pré-históricas. Entretanto, os adultos provavelmente escaparam ao ataque direto, mas a sua morte por causas naturais gerou intensa competição entre os carnívoros de flores, incluindo os dragões de Komodo. Uma carcaça de Stegodon no chão não era apenas um banquete, mas também o epicentro de disputas ferozes entre necrófagos, muitas vezes culminando em espetáculos de pura sobrevivência. Quando o Homo floresiensis se aventurava para caçar Stegodon ou simplesmente em busca de comida, eles tinham que estar alertas não apenas para grandes predadores, mas também para pequenos assassinos que espreitavam nas sombras. Dentre elas, as cobras venenosas se destacaram como ameaças constantes. A Ilha das Flores era o lar da cobra cuspidora javanesa, famosa pela sua capacidade de cuspir veneno à distância com uma precisão assustadora. Mas ela não estava sozinha. Outras cobras venenosas, como a víbora de Russell, a víbora de lábios brancos e até a cobra marinha de lábios azuis, moviam-se pela terra e pela água, tornando cada canto da ilha um desafio à sobrevivência. E se você pensava que os venenos eram a única preocupação, Flores também abrigava a Piton reticulada, a cobra mais longa do mundo. Embora incomuns na ilha, os espécimes encontrados atingiram comprimentos assustadores de até 6 metros. Um desses gigantes foi descoberto em uma caverna, fato preocupante considerando que o Homo floresiensis usava essas mesmas cavernas como refúgio. Imagine tentar dormir sabendo que um predador silencioso pode passar por você a qualquer momento. Mas os problemas de Flores não terminaram nas cobras. A ilha era um viveiro de criaturas venenosas e tóxicas. 19 espécies de aranhas, escorpiões e 3 tipos de vespas venenosas. Dentre elas, destacou-se a vespa de patas amarelas, capaz de matar até um ser humano adulto. E se isso não bastasse, Flores também abrigava o monitor de água asiático, um primo próximo do dragão de Komodo. Este segundo maior lagarto do mundo poderia atingir tamanhos semelhantes aos de seu famoso parente, com exemplares excepcionais, pesando até 50 quilos. Embora não tenha sido confirmado que seja venenoso, as suas capacidades como predador acrescentaram outra camada de perigo ao ecossistema já hostil. Apesar de tudo, o Homo floresiensis não apenas sobreviveu, mas também prosperou neste ambiente implacável. Esses humanos pequenos, mas engenhosos, desafiaram as probabilidades, desenvolvendo estratégias para coexistir com criaturas mortais e lidar com um território cheio de armadilhas naturais.
Na verdade, o seu sucesso reflete-se na sua notável longevidade como espécie, deixando vestígios da sua existência ao longo de 950 mil anos. A longa existência do Homo floresiensis na Ilha das Flores deveu-se provavelmente, em grande parte, à sua capacidade de adaptação ao seu ambiente de uma forma que surpreendeu os investigadores. Em particular, a sua capacidade de fabricar ferramentas, uma habilidade que, embora não seja única no mundo pré-histórico, atingiu níveis impressionantes na ilha. Mais de 10 mil ferramentas de pedra foram encontradas em uma única caverna, um testemunho do trabalho artesanal que ajudou esta pequena espécie a sobreviver em um mundo cheio de perigos. Flores não era um lugar fácil de viver. No entanto, ofereceu vantagens únicas que desempenharam um papel crucial no prolongamento da vida do Homo floresiensis. Entre elas, a vasta quantidade de cavernas de tamanho considerável, que forneciam abrigo, mas também defendiam os pequenos habitantes dos predadores. Essas cavernas não eram apenas casas, mas fortalezas naturais, como as tocas dos hobbits, um refúgio seguro em um mundo incerto. O clima tropical da ilha, quente e chuvoso na maior parte do ano, foi outra vantagem que favoreceu a sobrevivência. A falta de grandes rios ou lagos nas Flores não era tão problemática devido às chuvas constantes, que garantiam água potável suficiente. E depois ao isolamento, aspecto que, embora tenha contribuído para o nanismo dos habitantes e o gigantismo de algumas espécies animais, também ajudou a reduzir a competição dos predadores. O acesso limitado à ilha manteve os novos rivais afastados. As Flores, embora fossem um local desafiante, eram um pequeno paraíso protegido no meio de um mundo em mudança. Contudo, mesmo num refúgio tão remoto, as coisas mudam. E numa reviravolta fatal, há cerca de 50 mil anos, uma nova presença apareceu: o Homo sapiens. Não sabemos ao certo o que aconteceu quando os humanos modernos chegaram às Flores, mas é provável que as duas espécies tenham entrado em conflito direto. O Homo sapiens, com seu maior tamanho e maior inteligência, provavelmente não teve dificuldade em prevalecer sobre o Homo floresiensis, que não conseguia competir em igualdade de condições. Mas a ameaça não era apenas física. Os humanos modernos, ao perturbarem o delicado ecossistema da ilha, poderiam ter criado um desequilíbrio que afetasse todos os seres vivos que dependiam desse ambiente. A chegada do Homo sapiens, direta ou indiretamente, marcou o fim de uma era. E o H. floresiensis, que vivia na ilha há centenas de milhares de anos, desapareceu para sempre. Naquela época, a extinção do Homo floresiensis selou o destino da terceira espécie mais jovem do gênero Homo, depois dos Neandertais. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nosso próximo vídeo.